Bem, caros amigos, tem sido uma semana carregadinha de notícias relevantes. Infelizmente não pude fazer um vídeo antes, mas cá estou eu para vos apresentar um resumo daquilo que aconteceu de mais relevante e que, na minha opinião, é estrutural para o futuro do mercado das criptomoedas. Para alguns também poderá ser considerado alguma decepção. Esta semana tem sido uma certa decepção, uma certa desilusão, até porque o preço de Bitcoin não tem corrido efetivamente bem. Mas para outros pode ser visto de facto como uma confirmação daquilo que tem vindo a ser dito, das promessas que têm sido feitas e que o mercado das criptomoedas está aqui para durar de uma forma muito vigorosa, muito saudável e que obviamente nos vai, eu ia dizer enriquecer a todos, mas se calhar não é a melhor palavra, ok? Nos vai satisfazer a todos, vamos dizer assim, ok? Vamos ficar todos muito satisfeitos seguramente com o mercado. Portanto, fiquem até ao final, acho que vai valer muito a pena. Tem aqui muita coisa, se vocês podem ver aqui no separador cá em cima. E antes disso, portanto, se gostares deste episódio, peço que subscrevas o canal, que recomendes o mesmo, que carregues no gosto, porque ajuda efetivamente aqui o canal a crescer. E já somos 16.100. É um canal pequenino, não é comparado com os outros que têm milhares e muitas centenas de milhares, mas pronto, fazemos aquilo que podemos fazer em português de Portugal e fico muito contente por as pessoas acompanhar aqui o Alex Crypto. Bem, vamos então começar pelas tarifas, certo? Pronto. A China, neste momento, está a reagir às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Ou seja, toda a gente se recorda daquilo que foi dito no último episódio. Os Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com tarifas para o Canadá, para o México, principalmente para estes dois. Também falou na Europa. E na China também abordou a questão de cerca de 10%, se não estou enganado. E neste momento a China já reagiu e disse que as tarifas americanas vão também obrigá-los a impor tarifas aos Estados Unidos, bem como também vão investigar a Google e tudo mais. Pronto. Depois disso, houve ali um acordo relativamente ao Canadá e ao México. Portanto, eles falaram muito grosso, quer o Canadá, quer o México, pronto, aquilo que eu vos mostrei, mas depois lá telefonaram, lá falaram uns com os outros e, sinceramente, o mais forte ganhou porque, evidentemente, que a colocação de 10 mil tropas por parte do Canadá e por parte do México na fronteira, obviamente que é algo que agrada a Donald Trump. Portanto, vê-se claramente que houve aqui o peso, o mais forte, digamos assim, que vingou na sua abordagem. Agora temos um prazo de 30 dias, daqui a 30 dias ou 20 e tal dias vai-se novamente falar sobre isto, mas eu acredito sinceramente que o pior já aconteceu e que eles vão se entender. Relativamente à China é completamente diferente porque nós estamos a falar de um adversário económico, portanto um peso pesadíssimo, e evidentemente que poderá haver consequências, mas eu acho que isto só vai concretizar-se se de facto os Estados Unidos não sentirem que estão a ser prejudicados, está bem? Portanto, eu acho que há aqui uma certa pressão, um certo jogo de póquer, um certo jogo de xadrez, a ver até onde é que nós podemos ir para não nos prejudicarmos também a nós, Estados Unidos, mas vamos atirar isto barra à parede, tal como aconteceu com o Canadá, tal como aconteceu com o México, e vamos ver o que é que vai sair daqui. Portanto, isto há muito jogo político aqui por trás, sinceramente, é a minha opinião. Quem ficou assustado foi a Europa. A Europa diz que isto pode ser mau para eles, porque nós estamos a falar de um bloqueio económico, uma dificuldade económica para a China, e lembrar que a China detém 35% de toda a capacidade de produção a nível mundial. Isto iria significar que este bloqueio económico este bloco económico como é a China, teria de encontrar soluções para evitar o aumento de custos, e isso poderá implicar um despejar de produtos com desconto pela Europa, e obviamente que este flush, digamos assim, para a Europa poderia fazer um crash generalizado ao nível do preço, que obviamente seria mau para a economia, como toda a gente deve compreender. Portanto, vamos continuar a acompanhar aquilo que irá acontecer. Agora, não é verdade, e eu sinceramente confesso que era assim, eu pensei que o aumento das tarifas, disse-vos isso no último episódio, que iria haver uma consequência direta ao nível da inflação, nomeadamente dos países envolvidos. Mas, segundo este gráfico que aqui está publicado via Bravos Research, nós podemos ver que as coisas não são bem assim. Portanto, aquilo que nós podemos ver é a inflação está a vermelho, as tarifas está a azul, e aquilo que nós podemos ver é que quando as tarifas estão a cair, certo? A inflação está a subir. E o oposto também acontece. Portanto,
não é uma consequência direta, até exatamente o oposto, se nós pensarmos que as tarifas vão aumentar e que a inflação também irá aumentar. Portanto, não deixa de ser curioso esta abordagem. Portanto, fica aqui o devido esclarecimento. Agora, uma atenção para aquilo que poderá estar a acontecer. Nós somos sempre visados com ataques de hackers e tudo mais. Portanto, alerta de ataque cibernético no Gmail. Há muita gente que usa, eu sou um deles. Chave de criptografia hackeada confirmada, portanto isto é uma notícia minimamente recente e precisamos ter sempre cuidado com este tipo de situações. E é por causa disso que eu aproveito para lançar aqui, perceberam aqui a tática, colocar aqui a NordVPN, que é patrocinadora deste episódio, para vos lembrar mais uma vez da necessidade imperiosa de vocês terem uma VPN, seja outra VPN ou a NordVPN. Obviamente recomendo a NordVPN, até porque apoia o canal e acho que devemos reconhecer exatamente isso. Já há muitos meses, há alguns anos até que eles apoiam o canal. Vocês devem ter uma VPN, meus amigos. Custa cerca de 3 euros ou 4 euros por mês. É irrisório, tendo em conta a quantidade de proteção que vos traz. Também tem proteção para malwares, portanto vocês têm essa proteção acrescida. Podem utilizar em 10 dispositivos, dá para a família toda. Também tem um gestor de palavras-passe que eu utilizo realmente, ele está aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ok? E vocês podem mudar de país de um momento para o outro, portanto é efetivamente muito simples, muito user-friendly, como se costuma dizer. Portanto eu recomendo vivamente que vocês tenham uma VPN, principalmente a NordVPN, e tens uma garantia de reembolso de 30 dias, portanto não é por causa disso que vais arriscar muito. Tens um link na descrição deste episódio, também tens uma janelinha que vai aparecer no final do episódio em que podes carregar para subscrever a NordVPN. Vamos então continuar com o nosso episódio. E houve uma situação que aconteceu na segunda-feira, já depois de eu ter gravado o episódio, em que o filho de Donald Trump escreveu no na minha opinião é uma altura excelente para adicionar Ethereum. Ele primeiro tinha dito, é uma altura excelente para adicionar Ethereum, agradeçam-me depois cometeu um erro ortográfico, depois corrigiu novamente, portanto o homem esteve ali para a frente e para trás com os posts, e isso levou obviamente a uma reação de Ethereum. E agora, efetivamente que isto é relevante, porque nós estamos a falar da pessoa que é o filho do presidente americano. E nós sabemos que o filho do presidente americano é efetivamente muito bullish no mercado das criptomoedas. E nós também sabemos que a World Liberty Fi, que está relacionada com a família Trump, detém em primeiro lugar o ativo principal é Ethereum. Portanto, a primeira conclusão que nós tiramos daqui é obviamente que isto seria para interesse próprio. E é um bocadinho surreal nós termos o filho do presidente da maior potência do mundo a fazer posts no X a chilar os seus próprios tokens. Mas é o mundo em que neste momento vivemos, certo? É um mundo muito, muito estranho, em que a ética, os valores são aquela coisa esquisita que muita gente sinceramente já nem sabe bem aquilo que é. Até porque logo a seguir, e isto é que eu não compreendo, como é que alguém está neste espaço das criptomoedas há algum tempo, como é o filho de Donald Trump, e reconhece o que é a blockchain, sabe o que é a blockchain, não percebe ou não conseguiu atingir que as pessoas já seguem as carteiras da World Liberty Finance. Portanto, o que é que aconteceu? Logo a seguir, a World Liberty Finance fez uma movimentação muito suspeita de Ethereum para a Coinbase. E o pessoal ficou logo, então estás a chilar Ethereum para depois vender a seguir. E eles logo vieram, não, isto é apenas movimentações e lá, coisas normais, pronto. Mas que foi muito, muito, muito estranho. Foi. E não ficou muito bem visto, sinceramente, Eric Trump com esta posição. Até porque, se ele tem sido bullish em algum ativo, não é Ethereum. Ele tem falado muito de Bitcoin, certo? Porquê colocar em primeiro lugar um post a dizer para as pessoas comprarem Ethereum e agradecerem depois, tal como estava aqui a dizer? Poderia estar relacionado com uma conferência de imprensa que depois iria surgir umas horas depois, relativamente ao mundo das criptomoedas nos Estados Unidos, mas já vamos falar sobre isso. Mas já hoje ele escreveu novamente um post a dizer: isto é uma altura excelente para comprar Bitcoin. Pronto, o homem, isto aqui eu já entendo mais um bocadinho, apesar de eu achar que ele não devia fazer este tipo de comentários, porque é filho do presidente americano e há aquela coisa que eu digo, há conflito de interesses aqui claramente visíveis, porque eles também têm a BTC de uma forma indireta via DeFi, portanto isto não faz muito sentido, mas é o que eu digo, os valores já é uma coisa que muita gente não sabe bem o que é. Portanto ele fez este post que aqui nós podemos ver. Agora,
Até que ponto não pode estar relacionado com uma notícia que também saiu hoje, a dizer que a Trump Media está a planear lançar um ETF intitulado Bitcoin Plus. Até que ponto não pode estar relacionado também com isso. Portanto, só mais tarde é que nós vamos perceber realmente a verdadeira dimensão destas postagens do filho de Donald Trump, mas que efetivamente é suspeito, há conflito de interesses. Eu acho que isso sinceramente é devidamente, é facilmente constatável, ok? Pronto, e depois toda a gente começou a associar aquele post, principalmente de Ethereum, com a conferência de imprensa que foi anunciada pelo czar David Sachs sobre o espaço das criptomoedas. Portanto, foi na segunda-feira às 7h30, se eu não estou enganado, ok? Se eu não estiver enganado, corrijam-me. Pronto, havia muita expectativa relativamente a essa conferência de imprensa. E eu ouvi a conferência de imprensa toda. E eu confesso, sinceramente, que fiquei desiludido. Eu não estava à espera apenas e só de apresentação dos membros que vão estar neste comitê, não estava à espera apenas e só de palavras e soundbites que nós já sabíamos um pouco que iria ser assim, até porque já tinha sido dito por Donald Trump, pelo próprio David Sachs, a suspeita da criação de um stockpile para Bitcoin. E tudo isto poderia ter sido resolvido com um comunicado na internet, certo? No site deles publicavam um comunicado. São estes os membros neste momento que pertencem ao comitê, o seu historial é blá 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 blá. O nosso objetivo, o nosso comprometimento é criar uma nova era de ouro em ativos digitais, blá 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 blá. Para quê? Fazer uma conferência de imprensa em que depois a gente espreme aquilo e não vê algo imediato a surgir, mas sim evidentemente nuances que são muito importantes para o futuro das criptomoedas, sim, mas não são imediatas. Portanto, para mim uma conferência de imprensa é para apresentar uma coisa imediatamente, logo, não é para traçar linhas gerais. E para linhas gerais, sinceramente, já a sabíamos e bastava um comunicado. Mas pronto, passando esta parte um bocadinho mais em que eu fiquei desiludido e o mercado reagiu exatamente assim, não fui o único a pensar assim porque viu-se que o mercado caiu nesse próprio dia. Nós temos então aquilo que foi dito por David Sachs, que vai ser criada uma era de ouro em ativos digitais. E isto está relacionado muito com as expectativas das pessoas. O mercado não subiu nessa altura porque as expectativas estão de concretização imediata de promessas que foram feitas e não apenas palavras. E aquilo que nós podemos perceber é que se nós andássemos para trás tipo 2 anos e se víssemos nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, com um presidente tremendamente bullish em Bitcoin, um grupo de pessoas efetivamente com um peso muito forte nos Estados Unidos e muito bullish em criptomoedas, a dizer aquilo que foi dito naquela conferência de imprensa, já vamos falar um bocadinho também sobre ela, evidentemente que o mercado tinha disparado nessa altura. Só que é uma questão de expectativas, as pessoas já estavam a contar com isso, ok? Pronto, foi dito então que seria criada a era de ouro e falou-se muito nessa conferência de imprensa sobre stablecoins. E evidentemente que as stablecoins, em primeiro lugar, têm um interesse muito grande para os Estados Unidos, de uma forma que eu considero... agora está-me a faltar a palavra, mas pronto, interesseira. Porque os Estados Unidos têm um problema, que é um déficit de gastos de cerca de 2 trilhões por ano. Então, quem é que vai continuar a emprestar-lhes dinheiro? Começa a ser um bocadinho difícil. Com o déficit que eles têm, com a dívida, com os juros que eles estão a pagar, começa a ser um bocadinho difícil. Apesar de eles terem o dólar, que efetivamente é muito forte e protege-os um pouco. Mas o dólar também, nós sabemos, tem tido uma tendência de queda. Agora, quem é que vai continuar a comprar os títulos de tesouro dos Estados Unidos? Uma das formas que eles estão, provavelmente, a pensar arranjar como solução para a continuar a financiar os Estados Unidos é esta emissão, provavelmente, de stablecoins via blockchain, que é muito semelhante, se calhar, a uma CBDC, não via bancos centrais, mas via tesouro, e então assim arranjar nova liquidez. Portanto, efetivamente há aqui um interesse muito grande porque é um mercado extraordinário que tem subido de uma forma incrível, não é? Já são cerca de 200 bilhões de dólares de moedas estáveis que neste momento existem no mercado. Nós podemos ver no top 10, temos Tether, acho que o USDT também está no top 10, portanto são efetivamente pesos pesados que ali estão. Portanto é uma forma interesseira, como é óbvio, dos Estados Unidos posicionarem-se neste mercado. Agora, evidentemente que isto também é bullish para o mercado das criptomoedas, porque nós precisamos de pontes
para o pessoal começar a meter dinheiro fiat, digamos assim, em cripto, ou pelo menos stablecoins. E a exploração dessa narrativa de stablecoins, o trazer bilhões, trilhões de dólares para stablecoins via Estados Unidos, é apenas e só um pequenino passo, certo? Ou melhor, ficarão apenas e só a um pequenino passo de converterem esses mesmos bilhões e trilhões de dólares para qualquer criptoativo, certo? Portanto, é uma excelente propaganda que vai ser feita à blockchain, a propaganda que vai ser feita a Bitcoin, a tudo o que é altcoins também. Portanto, eu acho que a médio e longo prazo isto vai ser estrutural para o mercado das criptomoedas, e é por causa que eu já vos disse no último episódio, tenho muitas dúvidas em dizer que o mercado das criptomoedas não vai passar 3 trilhões de dólares, mas mesmo muitas dúvidas, dou pouquíssima probabilidade, certo? Outra coisa que foi falada, e foi um jornalista que lhe perguntou diretamente se iria ser criada uma reserva de valor de Bitcoin. E ele e David Sacks, pronto, foi na sequência daquilo que já tinha dito antes, que era das primeiras coisas que iam estudar e iam analisar. Agora, toda a gente, olha, aqui está o gráfico quando a conferência de imprensa começou, já viram? A conferência de imprensa começou, isto começou a cair. Toda a gente já entendeu que vai ser criada uma reserva de valor para Bitcoin. Eu não tenho dúvidas, sinceramente. Epá, dou para aí 90% de probabilidade disso acontecer, sinceramente. Então, N estados a fazer isso, já a proporem exatamente essa situação. Temos todo um comitê criado para analisar esta situação, só que pronto, as coisas têm um processo, não podem ser imediatas, não vai por um despacho presidencial que isto é criado, ok, tem que ser aprovado e tudo mais no Senado, blá 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 blá. Todos os trâmites jurídicos têm que ser cumpridos. Portanto, mas eu acho que efetivamente vai acontecer, e eu acho que ele também não vai dizer que sim, vamos já lançar vamos já também aprovar essa, de certeza que vamos aprovar essa reserva, até porque depois provavelmente vai saber fazer subir o preço e também não é bom para os Estados Unidos, certo? Agora, peço desculpa, também surgiu no dia 4, acho que foi no dia 4, a possibilidade, não é possibilidade, uma ordem executiva por parte de Donald Trump para a criação de um fundo soberano que poderá alimentar a Bitcoin e poderá adquirir Bitcoin. Porquê é que as pessoas ficaram tão entusiasmadas com esse fundo soberano que vai ser criado então pelos Estados Unidos? Ficaram muito entusiasmadas porque as duas pessoas que vão ficar responsáveis por esse fundo são dois bulls, mas daqueles bulls têm um par de chifres muito valentes, ok? Com todo o respeito, mas acho que percebem aquilo que eu estou a dizer. É o Sr. Howard Lutnick e é o Sr. Scott Bessent, ok? E se nós virmos relativamente a Lutnick, ele é o CEO da Cantor Fitzgerald, que já está a construir um modelo de financiamento de Bitcoin, tratando de BTC como uma mercadoria que pode ser acumulada e emprestada. E se vocês têm dúvidas relativamente ao interesse que ele tem e o facto de ser tão bullish em Bitcoin, vamos ouvir estes 40 segundos aqui do que ele vai falar. If every time Bitcoin dips, I'm going to be the buyer. Right? Trust me, I know why you're doing the lending. It's all coming. You figured it out. Listen, you don't have to explain that one around here. So I got the 50% Bitcoin, I got the Bitcoin lending, but basically what you're going to see is Cantor Fitzgerald is going to be the sponsor of Bitcoin into traditional finance. Mm-hmm. And so we will be the leader of it. And I'll pull out this podcast in years to come and say, see, I told you, because no one's going to remember. Of course. Right. But all the banks, after we do it and show people how to do it right, they'll all copy. Mm-hmm. And so the asset of Bitcoin will just, as it becomes more accepted, it will become more valuable. Ele neste mesmo podcast disse que detém milhões e milhões e milhões de Bitcoin e que vão valer bilhões. Portanto, ele disse que a Cantor Fitzgerald vai ser, digamos assim, a principal promotora, digamos assim, para os próprios bancos de terem a Bitcoin. Portanto, ele está tremendamente bullish em BTC. E depois temos o Sr. Scott Bessent, que supostamente detém cerca de $500 mil em ETF de Bitcoin. Portanto, são estas duas pessoas, meus amigos, que vão estar responsáveis pelo fundo de soberania americano, que, como a própria a senadora Loomis diz, o Fundo Soberano dos Estados Unidos é um big deal e depois o B de Bitcoin, o que implica que Bitcoin vai desempenhar um papel muito importante no portfólio do país. Portanto, a probabilidade de nós termos
este fundo soberano americano a comprar Bitcoin é tremendamente elevada. E o próprio criptoczar David Sachs abordou esse assunto numa entrevista à CNBC. The feasibility of a Bitcoin reserve, you said that's being studied. It's one of the first things that's on the table here. What goes into that process? Is that something that would be standalone, or is that something that could potentially be tucked into, say, a sovereign wealth fund, which has been the speculation today on the heels of that executive order? I guess it's possible that the Sovereign Wealth Fund could decide that they want to make Bitcoin or digital assets part of its portfolio. You're going to ask the incoming Commerce Secretary, Howard Lutnick, about that. The item that President Trump asked our working group on digital assets to study is whether it's feasible to create either a Bitcoin reserve or some sort of digital asset stockpile. And so we're going to be looking at that question. We haven't committed. Portanto, ele diz que sim, que é muito provável que nós tenhamos essa aquisição por forte do fundo soberano americano. Portanto, eu acho que se nós olharmos para aquilo que está neste momento a entrar para BTC, temos fundos, temos ETFs, temos provavelmente um fundo soberano, temos também provavelmente a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Portanto, o futuro para a BTC é efetivamente bastante bullish via só aquisições institucionais. Eu nem estou a falar dos outros países, nem estou a falar do retalho, ok? Agora, reparem bem a dimensão do que é este fundo. Por exemplo, este é um fundo norueguês que detém real estate, portanto imobiliário, equities e tem fixed income investment, certo? Nós podemos ver que em 1998 este fundo valeria cerca de $5.000 para cada cidadão. Neste momento equivale a $300.000 para cada cidadão norueguês. Portanto, isto é efetivamente estratégico para qualquer país e os Estados Unidos, e bem, na minha opinião, estão a fazê-lo, e acho que Donald Trump aqui, acho que posso criticar por inúmeras coisas, mas eu acho que neste momento ele está a fazer algo que nunca foi feito e tem que se tirar o chapéu, porque eu acho que está muito, muito, muito bem pensado. Portanto, ele falou em investir no TikTok, ele provavelmente vai ter as reservas naturais também lá no próprio fundo soberano, vai ter Bitcoin seguramente, a questão é saber se vai ter outros ativos, certo? E aí eu iria ficar surpreendido, porque para mim, num fundo soberano, numa reserva de valor, o fundo soberano ainda vá, pronto, podemos ter um Ethereum, uma Solana ou assim. Agora, numa reserva de valor, sinceramente, acho que só vejo Bitcoin a funcionar como tal. Além disso, esta semana, eu digo que foi uma semana, está-se uma semana muito interessante. A SEC mostra aquilo que nós já sabíamos que iria acontecer, mas neste momento está provado, preto no branco, que vai haver uma mudança radical relativamente à abordagem para com o mundo das criptomoedas. Portanto, foi criada uma task force relacionada apenas e só com criptomoedas, com uma série de funções. Não vou estar aqui a ler isto tudo para não vos maçar, mas se quiserem carregar no pause, carreguem e podem ler. E até tem um e-mail crypto@sec.gov, e aqui dizia bem o Sr. Nate Jarrett, diz assim: nunca pensei que veria este dia. Imaginem o que era Gary Gensler criar um e-mail da SEC apenas exclusivo para cripto. Portanto, uma mudança radical vai determinar a imposição via jurídica, digamos assim, e vamos então passar a ter uma SEC muito mais esclarecedora, e é exatamente isso que é defender o povo americano, na minha opinião. Agora, não só a SEC, há outra entidade que é regulatória do mercado, estamos a falar da CFTC, e o seu presidente diz que a agência está neste momento a encerrar também a regulamentação por meio de discussão. Atenção que eu não considero que a CFTC tenha tido o mesmo papel ao nível de regulamentação por meio de discussão, ok? Mas eles mesmo assim, para deixar claro, dizem que não vão fazer mais. E dizem ainda mais, que a FDIC vai permitir que os bancos ofereçam serviços de Bitcoin e criptomoedas em orientação revista, ok? A custódia de criptomoedas também está neste momento a ser discutida. Portanto, eu acho que isto é também muitíssimo bom, porque os bancos, quando tiverem esta validação por parte das entidades regulatórias que podem deter criptomoedas, que podem deter Bitcoin, que podem promover esses ativos, que podem então estabelecer e criar uma série de nuances para oferecer aos seus clientes, eu acho que efetivamente também vai ser bastante bullish para o mercado, por muito que isto seja desagradável para maximalistas de Bitcoin, meus amigos, é a fusão do mundo real com o mundo das criptomoedas, algo que eu já ando a dizer desde 2018. Agora, nós também tivemos dados macroeconómicos, certo? Amanhã, sexta-feira, vai ser então os dados do desemprego, que vão ser muito importantes.
Mas antes disso, nós temos um PMI que passou os 50 pontos e é efetivamente bastante bom, porque significa que a indústria americana está neste momento em território saudável. E nós tivemos que, a nível de abertura de empregos, houve uma queda de 8,15 milhões para 7,6 milhões e a previsão era 8 milhões. Portanto, há aqui um ligeiro arrefecimento ao nível da abertura de empregos. Portanto, por um lado, temos uma indústria americana que está com um crescimento de produto interno bruto saudável, temos a parte industrial também neste momento saudável, mas a abertura de empregos reduziu. Até que ponto não haverá consequências ao nível do desemprego? Não sei, mas a minha previsão é que a coisa vai ficar ela por ela, sinceramente, e acho que não estou a ver grandes oscilações relativamente a isso. Mas os dois níveis mais importantes são exatamente o emprego e a inflação, e é isso que nós temos de estar sempre atentos àquilo que acontece nos Estados Unidos. E aqui está um gráfico que mostra exatamente que que a indústria americana neste momento voltou a território positivo, o que é bastante interessante. E aquilo que podemos ver neste gráfico é exatamente a taxa de desemprego aqui a vermelho e depois temos o preço de Bitcoin. Isto para vos mostrar que não há uma relação direta entre o aumento do emprego e desemprego e o preço de Bitcoin. Aliás, nos últimos tempos o desemprego até aumentou, certo? E nós podemos ver que a Bitcoin também subiu. E quando nós tivemos aquela queda de desemprego monumental, Bitcoin estava a subir, depois lateralizou e depois caiu. Portanto, eu não vejo aqui, sinceramente, uma relação direta. Onde há relação direta, efetivamente, está relacionado com a liquidez do mercado e isto é fundamental. O quantitative tightening ainda está a durar e podemos ver claramente a ligação, não vou estar a bater novamente no ceguinho, e é isto que nós estamos à espera que termine. E estamos todos à espera também que as yields continuem, ou pelo menos tenham uma tendência de baixa. Apesar de nós podemos ver que as yields, por exemplo, ao nível de 10 anos, não afetaram de uma forma determinante o preço de Bitcoin, a verdade é que neste momento Bitcoin já está no nível institucional. E se já está no nível institucional, a relação com o SP500 e com o Nasdaq vai ser cada vez maior, na minha opinião. E nós podemos ver, sempre que nós temos uma queda significativa das yields, por norma o SP500 comporta-se muitíssimo bem. Portanto, é isso que nós agora queremos ver. Estas yields aqui que neste momento estão a cair ligeiramente, continuem a cair para então o preço para os ativos do mercado tradicional continuem a subir e obviamente que Bitcoin também continua a subir. Outro aspecto que toda a gente está de olho é o dólar. O dólar neste momento está a mostrar algum sinal de fraqueza e se o dólar começar a cair com alguma tendência, efetivamente acho que vai ser muitíssimo bom para os mercados. E se ainda não carregaste no gosto, não sei porque é que ainda não o fizeste. Eu sei que o episódio 2 está a ser um bocadinho maior do que aquilo que é suposto, mas eu não tenho tempo para gravar mais e tenho que acumular tudo aquilo que foi dito, que foi uma semana muito importante. Portanto, fica comigo até ao final, ainda vai valer a pena, ok? Ou pelo menos vai continuar a valer a pena. Agora, o que é muito importante também, e já aqui referi, e convém sempre relembrar, é que ao nível do Overnight Reverse Repurchase, nós podemos ver que estamos completamente esgotados, estamos num nível muitíssimo baixo e isso por norma significa também que o Fed está muito próximo de terminar o Quantitative Tightening. E há aqui um gráfico, por acaso aqui o comentário até é o oposto, mas eu sinceramente não concordo com ele, porque se nós virmos claramente o histórico do Quantitative Tightening e do Overnight Reverse Repurchase, nós podemos ver que quando há um aumento de liquidez por parte do Fed, certo? Significa também um aumento desta reserva. E quando nós temos uma estabilização ou uma queda, nós também podemos ver que há uma estabilização e uma queda. Portanto, e então nos últimos anos, desde 2020, nós podemos ver exatamente isso de uma forma muito clara. Portanto, nós estamos em valores mínimos novamente. Claro que ainda podemos ir um bocadinho mais abaixo, mas significa que se calhar o pior já passou ao nível do Quantitative Tightening, certo? Agora, outra notícia também importante, a BlackRock vai apresentar um ETF de Bitcoin na Europa, segundo a Bloomberg. Portanto, é como se fosse eles chamam-lhe um ETP, mas é como se fosse um ETF, é a mesma coisa, ok? Isto tudo está a levar as projeções para este ciclo, ou pelo menos até 2028, já nem falo 2030, que a Standard Chartered, que é um banco britânico inglês, um banco britânico anunciou uma previsão otimista para o preço de Bitcoin a rondar os $500.000. Eles acreditam que esta valorização vai se justificar pelo aumento de acesso de investidores através de ETFs. Outro fator importante é a queda gradual na volatilidade do ativo, isto é muito importante, fatores que devem consolidar o papel de Bitcoin como uma proteção financeira
global. Outra notícia que eu acho que precisa de ser aqui trazida. Um legislador de Hong Kong diz que Hong Kong precisa acelerar o estudo de uma reserva estratégica de Bitcoin, e ao nível do Coinbase Flow Pulse, a nível desses dados on-chain, as coisas ainda estão bastante bullish, continua aqui tudo verdinho, portanto estamos apenas e só num período de lateralização. Também podemos ver aqui neste gráfico que neste momento, ao nível do retalho, ele começa a surgir não tanto na Europa, nem tanto nos Estados Unidos, mas acima de tudo na Ásia, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta tudo aquilo que se está a falar nos Estados Unidos. E eu trago isto tudo porquê? Porque o sentimento neste momento no mercado é muito pessimista. Muito pessimista. Quer na minha comunidade pública, quer na minha comunidade privada, eu vejo as pessoas completamente desiludidas e frustradas, apesar de Bitcoin estar a rondar os $100.000. Está muito relacionado com as altcoins, como nós sabemos. Portanto, o sentimento no Twitter e nas notícias está prestes a tornar-se negativo, o que efetivamente não ajuda o mercado a subir. E isto é tão incrível que nós estamos a falar numa altura em que o governo mais poderoso do mundo está a esforçar-se para ser o lar das criptomoedas. O presidente dos Estados Unidos em exercício detém $400 milhões em Ethereum, e isto é super confuso para as pessoas. Porque é que, tendo em conta tudo aquilo que eu já disse neste episódio, porque é que Bitcoin não disparou acima dos $100.000, por exemplo? Porque é que Ethereum não passou acima dos $3.500? E, meus amigos, eu acho que o que está a acontecer é apenas e só duas coisas. Em primeiro lugar, o retalho não está cá. Não está cá. E nós já estamos numa fase uma fase institucional, e demora tempo aos institucionais a entrar no mercado. É preciso convencê-los, é preciso promover o ativo e tudo mais, ter todos aqueles procedimentos. E depois Bitcoin também já não está a $40.000. É preciso mais liquidez para fazer subir o preço de Bitcoin. Portanto, é preciso tempo, sinceramente. É preciso tempo para as pessoas ficarem novamente bullish, é preciso tempo para o Fed terminar o quantitative tightening, é preciso tempo. E se o tempo for dado, Bitcoin e o mercado das criptomoedas vai efetivamente portar-se muitíssimo bem, e não fiquem focados tanto na questão do portfólio, mas fiquem mais focados a nível de dados macroeconómicos que vos trago aqui, o plano global que neste momento está aqui a surgir, que eu acho que efetivamente vai ser muito bullish e estrutural para todo o mercado das criptomoedas. Rapidamente, para não amassar-vos ainda mais, MicroStrategy muda de nome para Strategy e adota símbolo Bitcoin, e vai ter um disparo de $12 bilhões lá no seu balanço, porque agora Bitcoin já está incluída ao nível de ativo. A Kraken diz, segundo esta notícia, conhece a identidade de Satoshi, não conhece nada, isto é tudo treta, ok? O que eles dizem é que tiveram a acompanhar e que houve movimentações de primeiras carteiras de Bitcoin numa bolsa canadense, agora adquirida pela Kraken, e que Satoshi detém cerca de 1,96 milhão de BTC, e a última vez que foi movimentada em 2014. Agora, quem é Satoshi ninguém sabe, houve aquele documentário da HBO que pode ser Peter Todd, ok? Mas ninguém sabe, nem a Kraken sabe. BlackRock faz segunda maior compra de Ethereum na história, e isto quando surgiu, tendo em conta aquilo que Donald Trump, o filho de Donald Trump, falou, sinceramente pensei que Ethereum ia começar a cavalgar, até porque nós voltámos a recuperar e voltámos a entrar dentro deste triângulo ascendente que aqui está a surgir numa perspectiva mensal a Ethereum, e nós precisamos estar sempre acima desta linha branca, como vocês podem ver aqui como suporte, neste momento ronda aos 2.555, ok? Mas temos que ter este breakout para termos também uma verdadeira altcoin. E quando digo altcoin, não é todos os milhares e milhões de moedas que existem. As 100 principais, as 200 principais, o resto sinceramente é lixo, ok? JP Morgan diz que a Ethereum provavelmente vai continuar a enfrentar intensa competição de outras redes, e é um dos motivos pelo qual também a Ethereum está a ter muita dificuldade. Não tem uma liderança forte, a fundação de Ethereum só tem de ser feita a geneira, há competitividade a mais, não é uma blockchain super rápida como outras existem, portanto a nível tecnológico neste momento também está para trás, e efetivamente pode ter um peso muito importante na questão da tokenização de ativos, por ser a segunda maior moeda do mercado, por ser a rainha do DeFi. Aí acho que poderá ser um boost que a Ethereum possa vir a ter com o RWA, até porque o Larry Fink também continua muito bullish. Até porque, infelizmente, Ethereum voltou a níveis pre-merge, portanto já está novamente inflacionária. Portanto, o upgrade que eles fizeram, sinceramente, veio beneficiar as taxas que são mais baixas, mas os tokenomics de Ethereum ficaram claramente afetados. Por fim, rapidamente, FTX vai começar a pagar no dia 18 de fevereiro, e isto pode ajudar efetivamente o mercado das criptomoedas. Meus amigos, espero que tenhas gostado deste episódio, que foi longo, peço desculpa, e espero ver-vos novamente para a semana. Tchau, tchau.